Graça e paz, conectados com a palavra. Deserto, situação difícil de enfrentar. Bom, pessoalmente não tenho experiência de lidar com o deserto. Jamais passei por um, a não ser, se considerarmos deserto, algumas situações na vida que a gente passa. Eu passei, você passou certamente, mas literalmente deserto não. Nosso Deus, quando tem os seus planos e projetos, Ele planeja tudo, literalmente tudo. Quando Ele tem em mente que um dia libertaria o povo de Israel da escravidão do Egito, Ele prepara Moisés e faz com que Moisés passe pelo deserto e conviva com o clima do deserto, com o modo de vida do deserto por 40 anos. Preparando Moisés para uma missão que viria depois. Ele sabia que Moisés seria o líder do povo e sabia também que o povo passaria outros 40 anos no deserto, sendo preparado para então depois possuir a terra prometida. O que faz de Moisés alguém que passa 80 anos no deserto. 40 de preparo e 40 dirigindo o povo que está sendo preparado para o que viria depois. Finalmente, depois dos primeiros 40 anos de Moisés no deserto, chega a hora em que Moisés, liderando já a situação no Egito, confrontando com Faraó, 9 pragas já haviam acontecido, então acontece a 10ª praga e finalmente o coração do Faraó se amolece, se derrete no sentido e deixa o povo partir. No versículo 17 do capítulo 13 do livro de Êxodo diz assim: quando o Faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois Deus disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Segue no versículo 18, dizendo assim: Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Pulando daí para o versículo 21 e 22, temos assim: durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então, deserto, nós podemos ver que geralmente tem a função ou o objetivo de preparação. Preparação para algo que vem depois, algo maior e melhor. 40 anos, Moisés foi preparado e foram necessários esses 40 anos para preparar o povo de Israel para possuir a terra, depois que Moisés se tornou seu líder, terra que fora prometida por Deus aos seus antepassados. Como já disse, o que fez de Moisés um homem que passou 80 anos no deserto. 40 dias foram os dias em que o Senhor Jesus passou no deserto antes de iniciar a sua missão aqui na terra. Deus faz e permite que passemos períodos onde aparentemente estamos no deserto. Deus está nos dando tempo para reflexão, para análise da nossa vida, mas Ele não nos deixa desprotegidos. Como cuidou dos israelitas com uma coluna de nuvem durante o dia para proteger do calor escaldante e de uma coluna de fogo para proteger do frio intenso à noite, Ele nos protege também. Além dessas colunas serem de proteção e guia, também mostram uma espécie de teofania, ou seja, mostra a presença de Deus no meio do povo. Isso nos deixa claro que, por mais que o deserto seja árido, Deus está conosco. Na caminhada pelo deserto, há sempre um oásis que Deus prepara para o nosso refrigério e para a renovação das forças. Então não é preciso temer o deserto. Se eles surgem na nossa vida, vamos aproveitar para aprender, para
aperfeiçoar o nosso relacionamento com Deus. E Deus há de nos guiar, como guiou o povo de Israel, como esteve com o próprio Senhor Jesus Cristo, na preparação para o início do seu ministério, como tem estado com os servos de Deus através dos tempos, como está comigo e com você. Vamos confiar que deserto não é abandono de Deus. Deserto é preparação para algo que vem depois, e certamente maior e melhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, se você puder parar um pouquinho o que está fazendo agora, se possível, venha comigo em oração. Senhor nosso Deus, obrigado por essas experiências, como Moisés viveu, como o povo de Israel viveu, como nós temos experimentado, de certa forma, em algum tempo do nosso viver, onde passamos por tempos áridos, mas que foram de certamente preparo para algo melhor que Tu tens preparado para aqueles que Te servem. Ajuda-nos a entender que quando passamos por situações assim, não é porque Tu nos abandonaste, mas estás nos preparando. Ajuda-nos a passar por situações dessa natureza, para que delas saiamos melhores. Em nome de Jesus. Amém.